Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida. Meu amigo, minha amiga, hoje é dia de jogo do Vasco da Gama, uma semana livre aí pro Cabo treinar. Estamos contentes porque vamos matar a saudade de ver o Vasco da Gama entrando em campo. A gente vai falar muito aqui sobre esse jogo com o Sampaio Corrêa. Vamos abordar aqui assuntos como a saída do Cano aí, mais uma vez o Cano sendo especulado para sair do Vasco da Gama. Vamos falar sobre a situação de reforços e vamos alertar vocês para um novo golpe que essa diretoria está arquitetando para 2023. Perfeito? Bom, vamos lá. Antes de falar sobre esses assuntos, se inscrevam no canal, deixe o seu like ou o seu dislike, se inscrevam lá no canal alternativo. Hoje o pré-jogo será por lá, perfeito? O link vai ficar na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Bom, meus amigos, jogão de bola hoje, Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. O Vasco da Gama tentará a sua quarta vitória consecutiva jogando em São Januário. Atenção, meus amigos, para o horário deste jogo, tá? Às 19 horas, então com transmissão apenas do Premier. Hoje o Vasco da Gama está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco da Gama está com 13 pontos. Jogamos aí 9 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. E uma vitória hoje do Vascão da Gama coloca a gente a 1 ponto ali. A gente encosta de vez ali no G4. Então é importantíssimo a gente vencer. A equipe está motivada. Ontem foi um dia muito comemorativo no CT do Almirante. O Ricardo Graça foi convocado. Isso contagiou o elenco vascaíno aí. Ricardo Graça estará aí nas Olimpíadas de Tóquio. Perfeito? O técnico Marcelo Cabo, ele não confirmou a equipe, mas provavelmente, pelo que a gente viu aí durante a semana, é Vanderlei, Léo Matos, Hernando Castanho e Zeca, Andrei Galarza, Marquinho Gabriel, MT, Peck e Cano. Essa deverá ser a equipe do Vasco da Gama. Atenção aí para os desfalques, jogadores que não estarão à disposição. O Léo Jabá, por conta daquele imbróglio que esteve ontem com relação ao Paok, está confirmado. O Léo Jabá fica no Vasco da Gama, só que o Léo Jabá está em São Paulo resolvendo aí a parte burocrática com seu empresário. Michel está com dores na coxa e o Morato segue machucado. Então, além do Lucão e também do Graça, que foram convocados aí. Perfeito? A minha preocupação para este jogo, além da equipe do Sampaio Corrêa, que está na 3ª colocação, é com relação ao gramado aí do estádio de São Januário. Isso está me chamando muita atenção. O gramado está muito castigado. Na quarta-feira o Fluminense jogou lá com o Ceará e as imagens do gramado de São Januário são deploráveis. Então isto chamou muito minha atenção. Deixa aí, meus amigos, quanto que será o jogo? Coloque o seu placar aí. Bom, a gente tomou conhecimento aí de uma possível sondagem do André Mazuco, que está lá no Santos, que foi o responsável aí por contratar o Cano, em levá-lo para a Vila Belmiro. O empresário de Germancano desmentiu essa situação aí, e é o seguinte: a imprensa está forçando muito a barra para poder tirar o Germancano do Vasco da Gama. Gente,
O Germancano não sai, Germancano fica do Vasco da Gama até dezembro. E já era para ter renovado o contrato do Germancano. Todo dia especulações com relação a Germancano. E por falar em especulações, o torcedor do Vasco está cobrando aí a situação referente a reforços, perfeito. Muitos nomes sendo citados aí como Dedé, Otero, Luan. E é o seguinte, galera, o Vasco da Gama, segundo declaração aí do Pássaro, está esperando a janela de agosto abrir para poder fazer contratações. Vamos ver como que vai ser os resultados do Vasco da Gama até o mês de agosto. O Vasco precisa de reforços aí, porque se o Vasco não contratar, a gente vai passar sufoco aí nessa Série B. O time do Vasco é muito modesto, a gente tem que ser humilde. Não adianta a gente ficar falando, vamos jogar hoje contra o Sampaio Corrêa. Isso que tá aí é Vasco? Vamos fazer essa reflexão e vamos ser humildes aí. Então a gente espera aí por reforços aí no Vasco da Gama, chegando em breve. Bom, meus amigos, com relação à situação desse golpe aí que eu tô falando, fiquem atentos. Essa diretoria do Vasco criou uma comissão para mudar aí o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa comissão aí é composta por pessoas aí da Sempre Vasco e da Mais Vasco, e eles querem fazer da seguinte forma: eles querem impedir que o Levenciano venha a ser candidato em 2023, certo? Eles querem aprovar um estatuto e o presidente do Vasco da Gama terá como requisito aí ter de forma obrigatória um mandato no Conselho Deliberativo do clube. O Levin teria que ter presença primeiro no Conselho Deliberativo para depois aí ter condições de presidir o Vasco. Eles querem fazer isso. A gente já viu o Jorge Salgado também falar que ele quer 3 mandatos aí no Vasco da Gama. Hoje o estatuto só permite 2, então a gente deve ter uma emenda nesse sentido aí. Eu gostaria de pedir para você que tem condições aí de se tornar sócio estatutário do Vasco da Gama, sócio geral ou sócio proprietário, se torne sócio do Vasco da Gama. É muito importante porque é você que vai decidir. Uma Assembleia Geral Extraordinária será marcada e esse estatuto não pode ir para frente. Ele não poderá vigorar. Você vai decidir. Então, meu amigo, minha amiga, fiquem atentos a esse golpe. Lá atrás eu alertei que a gente poderia ter um golpe e agora as chances da gente ter um outro golpe é muito grande. Quem pode mudar isso aí é você, torcedor do Vasco, se tornando sócio estatutário do clube, certo? Alexandre, a gente não tem direito, nosso voto não é respeitado, isso é outra coisa. Prioridade agora é esse estatuto não passar desse jeito e dessa forma. E você quem vai decidir através do seu voto. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção, cuidado com o golpe, Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!